Mas teve uma experiência com Deus, cara, que foi, assim, absurda. Eu caracterizo ela como uma das mais incríveis, assim, que eu já vivi na minha vida. Cara, eu estava congregando numa igreja quando novo ainda, era adolescente na realidade, acredito que tinha uns 15 anos de idade. Eu já era ministro do louvor e eu lembro que eu acordei de manhã num domingo com muita saudade do meu irmão. Muita saudade. Alexandre, ele mora lá em Florianópolis. Inclusive, um abraço aí pra você, meu irmão. Eu te amo muito. Cara, acordei com muita saudade dele no dia. Muita. E meu irmão sempre foi um baterista, assim, excelente, cara. Fãzaço demais. E aí eu lembro que eu fui pra escola bíblica dominical, felizão, mas com aquele aperto no coração, sentindo uma falta, achando estranho. E ele já morava lá, né? Mas, tipo, pô, quando a pessoa tá longe, você começa a sentir um aperto no coração, você já fica desesperado, né? E aí eu lembro que eu cheguei no culto não, na escola bíblica, fui até a bateria, fiquei passando a mão, lembrando dos momentos que eu vi ele tocar. E beleza, passou, voltei pra casa, voltei mais cedo pra igreja pra gente fazer o ensaio. E aí eu me lembro que foi conversando ali com o pessoal, a gente ensaiou os louvores que iam ser cantados e eu não ia ser o ministro do dia. Beleza, deu o horário do culto, iniciamos o culto e fomos cantar. Quando fomos cantar, o meu líder do louvor era o Pablo Alves. Um abraço, meu irmão, Deus abençoe. Cara, do nada ele olhou assim pra mim. O Pablo sempre foi muito chato, que ele ensaiou no ensaio. Cara, nesse dia ele olhou pra mim e falou: mano, você que vai ministrar. Oxi, a gente acabou de ensaiar, eu vou ministrar do nada, vai lá. E aí naquele momento eu dei alguns passos à frente. Cara, tava assim, absurdo. A presença de Deus se manifestando de uma forma assim, surreal. E aí eu me lembro que quando eu comecei a cantar, meu corpo se arrepiava, além de sentir a presença de Deus, lembrando sempre do meu irmão, cara. No mesmo momento ali. E eu achando aquilo estranho. Só que eu me lembro que em um momento eu esqueci ali da imagem do meu irmão e falei, cara, vou entregar tudo que eu tenho e se tiver acontecendo alguma coisa, Deus me livre, dá um livramento lá, mas comecei a fortificar aquela adoração ali, entregar tudo que eu tinha naquele momento. E eu me lembro que o louvor foi aquele que dizia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E, a gente cantando, só que no ensaio a gente tinha feito que não ia repetir essa parte. Cara, por algum motivo, eu olhei pros músicos, volta aí, e com força. A gente voltou, repetiu aquela parte de novo. E, cara, eu cantei com uma intensidade assim que... Sobrenatural. Eu até me arrepio, dá até vontade de chorar. Porque, a gente não entende, às vezes, né? Às vezes Deus fala pra gente cantar ali sem entender, cara. Deus, ele começa a fazer uma coisa no mundo espiritual que a gente nem enxerga. E, naquele momento que eu cantei com tanta intensidade, sem nem pensar, Deus, ele já tava trabalhando de outra forma, que eu fui saber no outro dia. Terminei de cantar, tudo bem. No outro dia, minha mãe conversando com meu irmão. E quando ela ligou pra ele no telefone, meu irmão começou a chorar. Aí começou a falar, mãe, eu quase morri ontem. E eu tava perto do banheiro. Meu Deus. E aí eu saí correndo. Falei, por que ele quase morreu ontem? E o culto começava às 6 horas. Quem é da Debrais sabe. Começava às 6 horas. E a gente começou a cantar exatamente por volta das 6h20. Mãe, ontem quando era 6h20, eu quase sofri um acidente. Eu tava na ponte Hercílio Luz. E no momento que eu tava na ponte Hercílio Luz, correndo com a moto, o pneu da minha moto estourou. Meu Deus. E eu tava muito rápido. E ele foi e falou, mãe, só que... Ele começou a chorar na hora. Ele falou, mãe, só que o que me chamou mais atenção mesmo, é que no momento que eu tava com a moto com o pneu estourado, que eu tava tentando segurar a moto de todas as formas, assim, tentando segurar, e mesmo assim a moto de pé, a única coisa que eu lembrei foi aquele louvor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Naquele momento, a única coisa que eu soube fazer era correr pra frente da ligação e chorar. Chorar e falar pra ele que Deus visitou ele através daquele louvor, daquele momento de adoração. E é isso. As experiências com Deus, o mundo espiritual, ele cara, não dá pra explicar. Bom, a gente tá fazendo esse momento aqui de podcast, de falar das experiências de Deus. Cara, o que está sendo dito aqui
nesse exato momento, pode estar tocando alguém lá. Sim. E talvez esse exato momento aqui é o divisor de águas na vida de alguém lá. Então, às vezes, o testemunho de vida de alguém vai ser: um dia eu estava dentro do meu quarto e eu liguei o YouTube e eu vi um podcast que não tinha visualização demais, mas tinha 3 caras cheios do Espírito Santo que estavam falando de algo que tocou no meu coração, e esse algo era Deus, eram as experiências com Deus. Então, cara, Deus, ele é atemporal, ele é um cara, não dá pra explicar, não dá, é só vivendo que a gente tem isso aí pra contar. Isso é muito importante, que isso não se limita a nós. Não é sobre nós. Não é sobre a galera da igreja. Não é sobre nossa irmã do coque que vai fazer, vai acontecer. Cara, não somente. Isso é pra você. Essas experiências não estão limitadas a algumas pessoas escolhidas. Nossa, que é quase um semideus. Não, cara. Isso é acessível. Onde você estiver, Deus, ele pode te encontrar. E ele pode te dar uma experiência tão milagrosa quanto essa. E maiores. A gente vê como exemplo os apóstolos, né? Pedro, Paulo, né? João, tudo mais. Eles eram pessoas simples, eram literalmente a escória da sociedade, né? E Jesus, ele não escolhe você porque você é bonitinho, porque você é bonitão igual o Gui, igual o Deus, ou que é inteligente, ou porque canta bem. Não, Deus escolhe você porque ele tem um plano pra você. E é literalmente isso que ele fez com os discípulos. A gente vê que Pedro era um cara explosivo, era um cara que pescava e tava devendo meio mundo lá na época e tava com dificuldade. Mateus era um cobrador de impostos que traiu o povo judeu. Então, tipo, você vê que Deus, ele não escolhe os perfeitinhos ali, perfeitinhos que a gente diz de aparência. Deus escolhe aqueles que ele sabe que o coração é um coração difícil, é um coração que precisa ser quebrado. Eu lembro de uma palavra uma vez que a antiga líder de louvor que eu tinha falou pra mim. Ela falou assim: Igor, a gente aqui na nossa igreja, a gente é como se fosse uma pedra bruta. Quando você vai pegar o diamante não sai igual o da aliança. O diamante é uma pedra bruta. O que a galera faz? Taca no fogo, começa a bater, começa a quebrar, aí vem com a lasca, eu não sei se é lasca, mas um negócio aqui que você bate assim com o martelo, que vai lascando. Então, tipo, você vai sendo forjado até que você se transforma naquela pedra linda, tipo, igual o vidro. O vidro era uma areia, que aí foi queimado, foi pra fornalha, depois de derretido, o vidro começa a criar o formato de um copo. Então a gente é igual isso. Deus usa as situações ruins, aquilo que a gente é de ruim, pra nos tratar, e aí, cara, é tudo pra glória dele.